errado virou certo. Eu quero atenuar tudo que falo aqui com vocês, que para tudo que vou falar tem uma base, e essa base sempre vai ser a Bíblia. Eu quero que vocês me ajudem. Quero agradecer também os internautas que sempre têm nos acompanhado. Obrigado pelo compartilhamento, pela posição e até mesmo a posição de carinho que vocês dão pela internet. Que Deus abençoe. Mas vamos à palavra. O errado virou certo. E eu quero, a princípio, começar. Vamos a alguns exemplos. Eu quero dar o primeiro exemplo. As pessoas antigamente evitavam comprar quando não tinham dinheiro. As pessoas antigamente, elas evitavam gastar ou comprar quando não tinha. Hoje, parcelam em seus cartões até não conseguir pagar mais. Antigamente as pessoas, o certo era não comprar quando não tinha. Hoje as pessoas sem ter compram. É um risco. Outro exemplo que eu quero passar para vocês. Antigamente ler um jornal, enquanto alguém falava com você, era um grande insulto. Você pegar um jornal e conversar com uma pessoa lendo o jornal, era falta de educação. Hoje, as pessoas não soltam o celular para nada. Tem pessoas que, conversando com seus parentes, num jantar, não larga o celular, leva ao trabalho, leva a sua vida, ou companheirismo de outras pessoas, amizade, no qual ali você tinha que estar inteirado com quem está perto de você. O certo virou errado e o errado virou certo. Outra coisa, as pessoas, irmãos, antigamente, elas se conheciam, as pessoas, elas namoravam, as pessoas, elas noivavam, as pessoas depois casavam. Então o processo era se conhecer, namorar, noivar, casar. Hoje vivem juntas, é um padrão. Vivem juntas e até têm filhos fora do casamento. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês: palavrões, cenas de sexo, linguagens grosseiras, em filmes, em TV, até TV aberta e TV a cabo, não se ouvia isso. Não se tinha um palavrão, até mesmo existia uma questão de censura. Muitos de vocês vão lembrar que aparecia no canto da televisão dizendo, para tanto a idade. Muitas vezes na minha casa estava lá um programa que era para cima de 12 anos, meu pai desligava a televisão. Hoje, irmãos, o palavrão, as cenas de nudez, elas são onipresentes. Se não tiver cenas de sexo, não tiver palavrão, não vende, as pessoas não assistem. Se não tiver violência, não assistem. Outra coisa que eu gostaria de colocar: irmãos, antigamente ninguém pensaria em fazer uma tatuagem. Ninguém pensaria de maneira nunca, nem pensar, rabiscar o corpo para fazer uma imagem. Por quê? Pois a tatuagem, para os antigos, simbolizava escravidão, simbolizava sofrimento. E hoje, é moda ter o corpo todo tatuado. Você vê um jogador de futebol, irmãos, por que muitas pessoas hoje querem tatuar o corpo inteiro? Porque existem modelos, existem pessoas dando exemplo. Existe um jogador de futebol que as pessoas adoram, veneram, em vez de adorar a Deus e venerar a Deus, venera ao cantor ou o profissional, e esse está todo tatuado. Ele acaba passando o quê? Ele acaba sendo um professor, ele acaba sendo um líder, ele acaba sendo um tutor, ele acaba ensinando essas pessoas a fazerem, e as pessoas fazem por livre, espontânea pressão.
E eu não entendo como que alguém chega para mim, pastor, eu entendo que o senhor não concorde com a questão da tatuagem. Querido, eu não tenho nada contra a tatuagem. Não me interessa se você tem 10, 15, 30, não me interessa. Mas segundo a palavra, o nosso corpo é santuário do Senhor. Segundo a palavra, o nosso corpo, ele é santuário do Senhor. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar muito bem dele. Outra coisa que me deixou muito assustado, nessa questão, por exemplo, da tatuagem. Eu vejo muitas pessoas hoje, pastores, que antigamente eles pregavam sobre que um homem e uma mulher não podiam se separar. E eram campeões em dizer que estava errado. Pastores de grandes igrejas hoje, esses mesmos que pregavam dessa maneira, estão separados, casaram-se de novo. Não entendemos. O errado virou certo. Pregava-se uma coisa antigamente, meus amigos, na igreja, que antigamente a mulher não podia andar de calça comprida, a mulher não podia cortar o cabelo, a mulher não podia andar, fazer nenhum tipo de maquiagem, porque não era de Deus. E o que mudou? As pessoas hoje fazem tudo diferente. Bom, vamos adiante. Eu quero usar um padrão aqui. Hoje eu vou usar um padrão aqui. O padrão, digo aqui, o modelo a ser seguido. O padrão que eu digo aqui é as regras estabelecidas. O padrão que eu quero falar aqui é o exemplo a ser seguido. E eu quero que você entenda que eu vou falar do propósito de Deus. E um termo propósito aqui tem duas representações. Quando eu falo da primeira, eu estou falando da intenção de Deus de realizar algo em nós. O segundo é o de atingir o objetivo final ou a aspiração desejada em nós. Então Deus, quando Ele lança o propósito dEle, Ele tem a intenção de realizar algo em nós. E quando Ele coloca esse padrão de querer fazer algo por nós, também ao fato de atingir o objetivo final, que é a aspiração desejada em nós. Muitas pessoas não entendem que existe um padrão de Deus. Existe o padrão de Deus. Existe as regras de Deus. Existe o propósito de Deus, a vida em Deus. Então aqui o que eu vou falar é a opinião de Deus, segundo a sua palavra descrita na Bíblia. Então eu não quero correr nem para trás e nem para frente. Então vamos direto para a Bíblia no livro de Gênesis. Você tem a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 9. Gênesis, capítulo 2, no verso 9. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus fez árvores agradáveis aos olhos, mas também fez a árvore que ela daria entender o conhecimento do bem e do mal. Estão entendendo? Digam amém. Então o certo é dizer o que é certo e o que é errado e como saber. Quando eu leio isso, eu preciso lançar uma pergunta para vocês nessa noite, que diz: quem tem a autoridade de estabelecer os padrões do que é certo ou do que é errado? Quem tem este poder? Quem exige ou quem coloca esse padrão do que é certo ou o que é errado? Essa pergunta, amados, ela surgiu no começo da história da humanidade. E segundo a Bíblia em Gênesis, Deus escolheu certa árvore no jardim. Deus escolheu uma certa árvore no jardim para representar
o conhecimento do que é bom e do que era mal. Agora, eu entendo que Deus estava ensinando o homem que nas suas regras tem o que é certo e tem o que é errado. Mas imaginem que nesse tempo não havia pecado ainda. Então, Deus instruiu o primeiro casal, esse casal humano, a não comer o fruto de uma determinada árvore. E no entanto, o inimigo de Deus, Satanás, o diabo, ele insinuou, ele se colocou entre o homem e Deus, e ele fez o quê? Fez com que o homem comesse, fez com que os olhos forçosamente se abrissem, e ele ainda falou que forçosamente seriam como Deus, e sabendo do que é certo e do que era errado. Então, Adão e Eva, segundo a palavra, tinha que tomar uma decisão. Adão e Eva teria que tomar uma decisão agora. Eles aceitariam as normas de Deus? Eles aceitariam o propósito de Deus do que é certo e que é errado? Ou naquele momento eles seguiriam as suas próprias regras? E segundo a Bíblia, meus amados irmãos, eles escolheram desobedecer. Eles escolheram desobedecer a Deus e comer do fruto da árvore. O que significa isso, irmãos? Significa algo muito simples, um ato simples. O fato deles recusarem e desrespeitarem os limites estabelecidos por Deus. Adão e Eva confirmaram, segundo a palavra, que os seus descendentes, olha só, eles desobedecendo a palavra, eles lançaram algo para a humanidade, e essa humanidade agora, eles teriam que seguir as suas próprias normas. O ser humano agora teria que, para ser bem sucedido, tentar agir igual a Deus, mas não fazendo o que Deus pede. O homem agora, o ser humano, ele implantou o seu próprio padrão. Bom, vamos compreender isso um pouco melhor. Eu preciso lançar uma palavra chamada desejo. A grande alegria é em ver o proibido. Escute bem que eu quero falar para vocês. A grande alegria é em ver o proibido e não praticá-lo. Sobre isso, muitos, em suas crenças, por exemplo, vou dar um exemplo agora, numa tarde de sol, muito calor, pensa em tomar um belo de um sorvete, e nesse tomar esse sorvete, de se refrescar, pensa que aquele sorvete pode trazer uma engorda nele, ele pode engordar. Significando que de repente ele diz, que pena, é proibido. Bom, assim é o mundo. A noção do proibido, do que é impedido de se fazer, isso aumenta o gosto do desejo, pois o desejo ele só existe quando ele não é saciado. E desejo realizado, irmãos, é um desejo que deixou de existir. Eu quero que vocês entendam isso. O mundo, ele age dessa forma. A noção do proibido, daquilo que é impedido de se fazer, isso é muito melhor, isso é mais gostoso. Então eu preciso, quando falo de desejo, preciso também trazer aos vossos ouvidos uma palavra chamada pecado. E falando de pecado, segundo a Bíblia, pecado é errar o alvo, é não aceitar o padrão de Deus. Então, ao falarmos desse pecado, é impossível sem falarmos em virtude, porque quando falamos de pecado, precisamos falar em virtude, e ao explorarmos essa virtude falada,
chegaremos à inveja. E quando falamos da inveja, aí vem a virtude do prazer, nos levará à luxúria. E olha que interessante, quando essa é demais, nos levará à indignação. E essa indignação se transforma em ira, em raiva. E com isso, o orgulho vem e se transforma em soberba. Então entenda, meus amados, há uma grande diferença entre desejo, vontade e necessidade. Nós lemos algo muito tocante a esse assunto em Mateus, capítulo 6, verso 21. Desejo, vontade e necessidade. Olha só, diz a Bíblia em Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Só aqui daria um belo de um texto, daria algo para que o Espírito Santo trabalhasse na nossa mente. Mas quando eu falo aqui de desejo, é um impulso vital. A vontade aqui é uma carência que se inclina na direção do momento. E a necessidade passa a ser uma urgência. Então entendam, quando eu falo de desejo, eu passeio por algo muito vital. Quando eu falo vital, eu falo algo que está relacionado à sua vida. Muitas pessoas, por causa do desejo, podem perder a sua vida. Bom, mas estão comigo? Ok. Então, quando uma necessidade é satisfeita, uma vontade é suprida, e todos nós temos necessidades como comer, beber, ganhar a vida. Temos vontade de ir a um bom restaurante, comer uma boa comida. Mas tudo isso desaparece quando nossa carência é suprida. Já o desejo torna-se uma energia. E essa energia, ela se transforma constante. E segundo o que eu estudei, isso impulsiona a pessoa a algo que não pode deixar de ter em seu horizonte. Ouça essa. O desejo, ele não é um estado. O desejo, ele não é um estado. Não é um destino a se chegar. O desejo aqui, ele é um horizonte. Ele está lá na frente. Olha só, que quando eu entendo a palavra horizonte na Bíblia, eu entendo que a palavra está me levando para o norte. Ela está me dando uma direção. E olha o que lemos como exemplo na vida de Abraão em Gênesis 17. Gênesis 17, verso 1. Olha só o que está escrito ali. Quando Abraão estava com 99 anos. 99 anos de idade. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade. Deus estava dizendo para Abraão: ande segundo o meu padrão, ande segundo o meu propósito, ande segundo as minhas regras. E Deus falou: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então Deus estava falando, além de seguir as normas dele, além de seguir o padrão de Deus, Abraão tinha que ser uma pessoa impecável. Deus aqui estava para mudar o destino de Abraão. E por causa desse desejo, Deus coloca um norte, Deus coloca uma direção. Mostrou-lhe as estrelas, e no horizonte Deus mostra algo para Abraão. E quando Deus coloca um horizonte na vida de qualquer pessoa, Deus está querendo dizer que você precisa chegar até lá. E a Bíblia fala que
Deus mostrou um futuro a ser alcançado. Entenda, meu amado irmão, que quando Deus mostra para você algo lá longe, significa que ao teu horizonte pode ser o teu futuro chegando. Agora, segundo a palavra, que se Abraão cresce e ele tivesse certeza naquilo que Deus estava falando, Abraão alcançaria seu objetivo. E aqui, o objetivo de Abraão era ter um filho, Isaque, o que traz alegria, segundo a palavra. Ele queria dar só seguimento à sua geração. Agora, irmãos, olha só, para você entender, o horizonte não existe. Peraí. O horizonte não existe para que se chegue até lá? Mas espera aí. Se o horizonte não existe, o que acontece então nesse meio caminho? Tem o desejo. E o desejo precisa aparecer. Porque é ele que te impede de parar de caminhar. Irmãos, tem gente com fome, que quando ele vê o pão a 500 metros de distância, ele só vai parar quando chegar lá. O desejo se transforma numa energia. Bom, então por isso, o desejo é uma coisa imortal. Peraí, pastor, o desejo é uma coisa, isso, imortal. Estão comigo? Então é preciso lembrar que nós humanos somos mortais, pois só sabemos com certeza que um dia morreremos. E os demais animais não lidam com esse conceito afinal, sabiam? Ontem eu estava até conversando sobre esse assunto lá na casa da Raquel. Ainda disse, os cães e gatos vivem como eternos, passam o dia como se fosse o único. Já os humanos sabem que pode ser o último. Estão comigo? Então vamos adiante. Já que eu estou tocando nesse assunto, o que é imortalidade? A imortalidade, amados irmãos, para muitas pessoas pode ser uma loucura, pode ser uma doidura, mas ela é um presente de Deus. A imortalidade é um presente do nosso Criador. E segundo a palavra, a fim de compreendermos o conceito bíblico da imortalidade, eu quero entrar nesse tema. Nós precisamos fazer uma clara distinção entre, olha só, a imortalidade inerente a Deus e a imortalidade condicionada às suas criaturas. Então a Bíblia afirma, olha só, é a Bíblia, não são livros qualquer, irmãos, é o livro sagrado. A Bíblia diz que Deus é o único imortal. Deus é o único imortal. Isso segundo 1 Timóteo 6, versículo 16. Como a única fonte de vida, Deus concedeu originalmente o dom da imortalidade a todas as criaturas. Nós, irmãos, estamos para desvendar agora aqui um grande mistério, uma palavra profética revelada, uma palavra que ela vai vir de encontro a nós. E se você perceber e entender, irmãos, você deve ficar muito alegre com isso, porque Deus concedendo a imortalidade a todas as criaturas, mas tinha uma condição, de que todas essas criaturas estivessem vivendo de plena comunhão com Ele. Portanto, o estado de imortalidade no qual o ser humano foi originalmente criado, não era algo inerente em si mesmo. Não existe ninguém que queira ser imortal. Olha só que coisa interessante. Se você for a Israel
e você for no túmulo em que Jesus foi sepultado, você não acha nada lá dentro. Eu estou falando que esses olhos viram, esses pés que estão aqui pisaram lá. Mas se você for no túmulo de Maomé, os restos mortais estão lá. Então, para você entender, essa imortalidade não é para qualquer um. Ela pertence a um, que é o único, o Alfa, o Ômega, que é Deus. E segundo a palavra, dando sequência a isso, vida, irmãos, é vibração. Átomos vibram. Somos compostos de moléculas, criação de um poderosíssimo Deus. E você precisa entender essa curiosidade. Olha só, a palavra anima, ou algo que você está vendo animado agora, a palavra anima no latim quer dizer alma. E essa pergunta, por que os átomos vibram? Por que os átomos vibram? Eis uma pergunta, irmãos, que muitos cientistas não conseguem responder com resposta satisfatória. Mas a Bíblia dá detalhes, a Bíblia responde com clareza e com muita sabedoria. Cientistas, irmãos, não conseguem entender por que os átomos, por que vibram, porque isso fica tão desta forma, mas a Bíblia explica toda esta movimentação. Você pode dar um glória a Deus? Vamos adiante. Quando Adão e Eva se separaram de Deus pelo pecado, a Bíblia fala que eles perderam o dom da imortalidade. E segundo a Bíblia, eles tornando-se sujeitos à morte. Isso segundo a Gênesis capítulo 3, se você for lá no capítulo 3 de Gênesis, você vai encontrar. Paulo esclarece que o salário do pecado é a morte, segundo Romanos 6, versículo 23. E que pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo, segundo o que lemos em Romanos 5, versículo 12. Nós, irmãos, separados de Cristo, permaneceremos em estado de total alienação espiritual. O que é ser uma pessoa alienada? O que é ser um ser alienado? Um ser alienado é um ser que não tem para onde ir, um ser que não tem quem o toque, ele não tem direção, ele se toca por si próprio. Segundo Isaías 59, verso 2, e Efésios 2, verso 1 e 5. E haverá de sofrer finalmente a morte eterna e a completa destruição, segundo ao que está escrito em Malaquias 4, verso 1. Mas olha que notícia boa. Por outro lado, os que aceitarem a Cristo, aleluia, como Salvador pessoal, obterá dele, já nesta vida agora, a garantia de vida eterna, segundo o livro de 1 João, capítulo 5, verso 12. Nessa vida, se você aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador, você já terá direito a essa vida eterna. Mas espera aí, pastor, por quê? Porque eu, nesta vida, segundo João fala, e receberão por ocasião da segunda vinda de Cristo, o dom da imortalidade. Quer ser imortal? Fique com Jesus. Quer ser imortal? Aceite a Jesus. Quer ser imortal? Quer viver para sempre? Viva com Jesus. Vocês podem dar um glória a Deus? Como está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 51 e 54. Concluindo, meus amados irmãos, no começo da mensagem, eu lancei uma pergunta. Quem tem a autoridade de estabelecer os padrões do que é certo e o do que é errado? Eu vou repetir, quem tem esse poder? Quem tem essa autoridade? Você talvez
acha difícil nutrir a sua mente com informações vindas da palavra de Deus. Tem muita gente que acha muita dificuldade em ler a Bíblia. Tem muita gente que acha difícil entender as cartas de Paulo. Muitos têm dificuldade para entender o que Gênesis, o livro de Gênesis ao Apocalipse. Tem gente que fala, eu não, só se alguém me explicar. Existe gente que, além de não ter essa questão de adotar essas normas na sua mente, eu quero repetir, talvez tenha pessoas que acham difícil nutrir a sua mente com informações vindas da palavra e adotar as normas de Deus. Mas lembre-se, quando éramos mais jovens, talvez não gostássemos de certos alimentos que nos faz bem à saúde. E para ficar forte, tivemos que aprender a gostar de tais alimentos nutritivos. Do mesmo modo, talvez você leve tempo para você desenvolver gosto pelas normas de Deus. Talvez leve tempo para você entender que para muitas pessoas acham que seguir a Cristo é um castigo. Paulo se chamava de escravo. Biblicamente, se você não desistir, passará a amar as coisas de Deus e você se tornará fortemente espiritual, segundo o Salmo 34, verso 8 e 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 e 17. E se você permanecer firme, você aprenderá a confiar em Deus. E nesse ponto você se tornará uma pessoa motivada a fazer o que é bem e o que é certo. Então talvez você não se confrontou com uma situação tal como eu descrevo aqui na mensagem. Mas no entanto, todo dia tenha que tomar pequenas e grandes decisões éticas. Por isso a Bíblia nos aconselha em Provérbios 3, no verso 5 e 6, dizendo assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua própria compreensão. Nota-o em todos os teus caminhos e Ele mesmo endireitará as tuas veredas. Aprender aqui, irmãos, a confiar em Deus, não só vai te beneficiar agora, mas Ele te oferecerá também a oportunidade de viver para sempre. Porque a estrada da obediência leva a Deus. A estrada da obediência leva a vida. A estrada da obediência leva a Jesus. Isso segundo Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Finalizando nessa noite. Fazer o certo aqui. O que é fazer o certo? Estou usando o padrão de Deus, estou usando a palavra como fundamento. Jesus é o nosso fundamento. Então fazer o certo aqui é saber a grande verdade, é ter a grande bola da vez e ao mesmo tempo saber qual é a nossa verdadeira essência. No dia em que você se for dessa terra, essas questões elas irão embora com você. Quando você for embora desta terra, você não poderá levar nada a não ser aquilo que você disse,
aquilo que você fez. Essas questões, elas vão embora com você. E o que vai permanecer de você no mundo? Claro, você pode me responder: será o meu legado. Mas o que é legado? Aquilo que você ensinou, as suas marcas deixadas, aquilo que você estabeleceu. Permanecerá o teu certo e permanecerá os seus erros, sua verdade e a sua essência. Resumindo, o certo, irmãos, é fazer a vontade de Deus, segundo sua palavra, a Bíblia. O certo virou errado, mas na Bíblia, o certo sempre será certo. O certo para Deus sempre será certo. O errado para Deus sempre será errado. E ao finalizar, eu quero levar vocês a entender uma coisa muito simples. Não estamos aqui nesse mundo para julgar a ninguém. Não estamos aqui para colocar meios para que as pessoas nos sigam. Não. Mas nós precisamos levar as pessoas a seguirem a Jesus, a seguir a sua palavra. Esse é o certo. Então, se você quer que o errado vire certo, fale de Jesus para as pessoas. Ele é o caminho. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu quero nesse momento agradecer-te por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos deu, de aqui ministrarmos esta palavra e o teu Espírito falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, estamos tão cientes desta verdade, estamos tão cientes de que o Senhor é o certo, que o Senhor é o caminho, e o que o Senhor tem é a imortalidade, e o que o Senhor nos deu essa imortalidade, e vamos viver para sempre. Para isso, Pai, entra no coração deste homem, entra no coração desta mulher, entra no coração deste jovem, entra no coração desta criança agora, e realiza, Senhor, o seu milagre. Pai, nós queremos viver a tua palavra, nós queremos estar mergulhados na tua palavra, queremos viver, Senhor, a tua vontade. Senhor, não deixa o mundo nos enganar, não deixa, Senhor, que o mundo nos mostre coisas que nós não queremos. Pai, que nosso desejo se transforme em energia, mas energia de buscar a tua presença. Que o nosso horizonte possa ser visto lá na frente, ó Deus, e que o nosso futuro possa ser colocado por ti, e que nós possamos chegar lá, e ao chegar lá, possamos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, foi pelo Senhor, foi o Deus Jeová, foi o Deus de Jeová, foi o Deus de Israel que me deu, foi Deus, e agradecer a Deus por tudo. Assim, eu agradeço a ti, Senhor, nesta noite, por esta palavra,